E aí, tudo certo com você? Seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal. No vídeo de hoje, eu quero falar com você aqui sobre como preparar um aditivo de um projeto. Em alguns projetos que eu já estive envolvido, em algum deles fez-se necessário se criar um aditivo. E no vídeo de hoje, eu quero lhe mostrar como é o processo de criação de um aditivo, podemos dizer assim. E para iniciar esse vídeo, a primeira coisa aqui que eu queria falar com você é sobre o que vem a ser um aditivo. E falando assim, parece meio que eu possa estar querendo trazer várias regras para você, mas não é esse o caso. É só uma percepção do que eu tenho, e eu creio que essa percepção não foi algo que eu inventei, deve ter em alguma literatura, mas eu gostaria de compartilhar ela com você, que é o seguinte: o aditivo, um aditivo dentro de um projeto, ele pode ser entendido como uma oportunidade. Como assim uma oportunidade? Todo projeto ele tem um começo, meio e fim. E um aditivo, ele pode ser entendido como essa oportunidade de o projeto ter um pouco mais de tempo de vida. Ou pode vir a gerar um valor a mais do que era previsto dentro da, daquele projeto. E essa oportunidade dentro de um projeto, ela surge muito em decorrência do tipo de contrato que o projeto possa estar sendo desenvolvido. E eu estou falando aqui esses termos de aditivo, e vou falar de tipo de contrato, é muito baseado nas experiências de projetos que eu já tive, já passei, mas espero que isso aqui possa ficar claro para você e que possa ser útil no sentido de aprender uma habilidade que se faz, que pode vir a ser necessária em um determinado momento. E como eu ia falando, essa oportunidade, ela surge em virtude de alguns tipos de contrato, quando se vai prestar um serviço ou vai se desenvolver um projeto, comumente é feito algum tipo de contrato. E existe o contrato por preço fixo global, por preço unitário, o contrato por administração e inúmeros outros contratos que existem na literatura, podemos dizer assim. E aqui eu vou me ater a dois tipos de contrato, os mais comumente utilizados. O primeiro é o contrato por preço fixo global. E como é que funciona esse contrato por preço fixo global? Imaginemos a seguinte situação: você foi contratado para prestar um serviço de escavação, serviço de rede de esgoto, para implantar uma rede de esgoto. E
os serviços que vão ser necessários dentro desse contrato é, podemos dizer que é o assentamento do tubo, a escavação da vala, a retirada da camada asfáltica, não nessa sequência aqui que eu estou falando numa sequência aleatória, mas a sequência correta seria o recorte da camada asfáltica, depois a retirada da camada asfáltica, a escavação, o assentamento do tubo, depois a recolocação do material que foi retirado e assim por diante. Então, se a gente fosse analisar cada detalhe desse tipo de serviço, a gente poderia criar meio que quatro, vou chamar aqui de quatro blocos. E esses blocos seriam, vou nomeá-los da seguinte forma. O primeiro é o bloco da demarcação. O segundo bloco é o bloco da retirada. O terceiro bloco, o bloco da implantação. E o quarto bloco seria o bloco da recolocação. Recolocação. Então, especificamente para esse serviço, né, de implantação de rede de esgoto, no primeiro bloco nós teríamos o que é conhecido como a locação. Quando uma rede de esgoto ela vai ser feita, ela precisa ali ser demarcado o local que de fato ela vai ser colocada. Não é um, um local aleatório, tem um local específico. E esse tipo de serviço é chamado de locação. E no bloco dos serviços de retirada, podemos dizer assim, existe a questão da retirada do pavimento. E aqui eu vou me ater à questão de que o pavimento seja um pavimento asfáltico. Depois da retirada do pavimento asfáltico, abaixo do pavimento asfáltico pode ter como pode ter, vai. Isso depende de situação para situação, mas vou imaginar que na, na situação do serviço aqui, que eu fui contratado, tenha, que é a camada de base, e essa camada de base ela é de pedra. Então, vai ter que ser retirado a pedra. E depois da retirada da pedra, entra a, a outra retirada, que é a retirada do barro, da terra, vamos chamar assim. Então, esse bloco 2 aqui da retirada são os serviços que vão ser necessários. Aí o terceiro bloco, do serviço de implantação, nós teremos a colocação da camada de areia. Essa camada de areia é onde fica ali o berço do tubo. Esse vídeo aqui, ele é um pouco diferente dos anteriores, mas é para lhe trazer aqui uma visão de situações que ocorrem dentro de projetos. Claro, de projetos específicos, mas a grande questão aqui que eu quero trazer para você é que existe um princípio dentro
de um, de um projeto e, mais especificamente, dentro de um aditivo, um princípio das coisas que devem ser entendidas para que, de fato, um aditivo possa ser criado. E depois da questão da implantação da areia, tem-se a implantação do tubo. O nome não é implantação, o nome correto é assentamento, é um nome mais bonito, podemos dizer assim. E depois disso vem o quarto bloco. E esse quarto bloco, ele é composto, como o nome diz, recolocação, é recolocar tudo aquilo que foi retirado. Como, por exemplo, vai se recolocar aqui de baixo para cima, vai se recolocar a terra e vai se recolocar a pedra. Às vezes pode se substituir a pedra por algum outro tipo de material, mas vamos imaginar que a pedra continua. Então vai se recolocar a pedra e vai se recolocar o asfalto. No caso, um novo asfalto, porque o que foi retirado não servirá mais. Ele vai precisar passar por um processo de reaproveitamento e isso é assunto para um outro vídeo, quem sabe. E dentro desse tipo de contrato por preço fixo global, todos esses serviços aqui que existem dentro de cada bloco, podemos dizer assim, eles têm um preço único. Essa é a grande, grande questão. Questão não é a palavra correta, mas vai servir. É, eles têm um preço único. Como assim um preço único? É, funciona assim, independente da variação da quantidade de asfalto que for retirado, a quantidade de pedra, ou a quantidade de, de terra, ou a quantidade de areia que for utilizado, se for mais ou menos de asfalto, ou mais ou menos de pedra, ou mais ou menos de terra, ou mais ou menos de areia, o preço vai ser sempre o mesmo. E muitas vezes, dentro desse tipo de contrato, a possibilidade de se criar um aditivo, ela às vezes é muito mais difícil. E aqui um outro ponto que eu gostaria de destacar para que isso também facilite no entendimento, o, o aditivo ele acontece dentro de um ambiente onde se tem o comprador e o vendedor. Ou podemos chamar de o comprador de contratante, contratante e o vendedor de contratado. Ele acontece nesse ambiente, onde se tem um contratante e um contratado, um comprador ou um vendedor. E dentro desse tipo de contrato por preço fixo global, o, o, a sua natureza, podemos dizer assim, já
determinar que, independentemente de se ter acréscimo em algum tipo de serviço, o preço vai ser o mesmo. E isso às vezes dificulta com que com que de fato seja criado um aditivo, no sentido de que o contratado ele vai se sentir meio que prejudicado ali dentro daquele contrato, porque o que estava previsto para ser feito acabou se excedendo. E, em virtude disso, um contrato por preço fixo global cria meio que essa dificuldade de se criar um aditivo. Mas não é impossível, só tem uma maior dificuldade. E o outro contrato que existe é o contrato por preço unitário. Note aqui, eu vou desenhar essa figurazinha aqui, onde tem o tubo, o meu pincel aqui quer falhar, o tubo, aí tem o material da vala e tem a parte do pavimento. E o bloco dos serviços continuam o mesmo. Tem a questão da demarcação, a retirada, aí temos a implantação e temos a recolocação. E diferente do contrato por preço global, o contrato por preço unitário, ele, podemos dizer assim, eh, acaba gerando uma maior oportunidade para se criar um aditivo, no sentido de quando a, a pessoa ou a instituição que é contratada para fazer um determinado serviço, ela vai percebendo que aquele serviço está excedendo aquilo que foi contratado. Por exemplo, a pessoa é contratada para executar, sei lá, 2 metros de rede. E nesses 2 metros de rede vai ser feito todo esses blocos de serviços aqui que eu falei anteriormente. Mas à medida que ela vai executando, ela vai percebendo que vão se criando acréscimos, acréscimos de materiais. E esses acréscimos de materiais não estavam contidos dentro do contrato. E por não estarem contidos dentro do contrato, faz necessário se criar esse aditivo. E o aditivo também ele não existe só quando se vai criando acréscimos à medida que vai se executando o serviço. O aditivo também ele pode ser entendido como um contrato que quer ser prorrogado, ou seja, vai
vai sendo dado novos tipos de serviços dentro daquele contrato. Então, se cria-se um aditivo. Ele também pode ser entendido dessa forma. E feito toda essa, podemos dizer assim, introdução, um, um dos passos que se deve fazer para se criar um aditivo ou elaborar um aditivo são basicamente dois passos. E quais seriam esses passos? O primeiro é a criação, criação de evidências. Vou chamar assim de criação de evidências. E o que seria essa criação de evidências? É o seguinte: quando um, um serviço ele vai ser feito, ele é feito em um determinado local, um localzinho lá X. Então, a criação das evidências, ela acontece da seguinte maneira, de se ter uma evidência, e essa evidência pode ser uma evidência fotográfica ou uma evidência por vídeo, uma, de fato, um registro daquele local, como ele estava antes, como ele está durante a execução do serviço e como ele ficou depois da execução do serviço. Isso vai ajudar de fato a aprovação ou não do aditivo. Por quê? Porque para a gente, de fato, acreditar nas coisas, podemos dizer assim, a gente precisa de que meio da utilização dos nossos sentidos, podemos dizer assim. A gente precisa ver as coisas, precisa tocar, ah, a gente precisa sentir, a gente meio que se utiliza, é, na verdade, não é se utiliza, mas a gente precisa dos cinco sentidos para de fato crer ali na veracidade das coisas. E dentro do aditivo, a criação dessas evidências, a elaboração dessas evidências vai de fato colaborar para que ele possa ser aprovado ou não. Só a questão da palavra dizer que aquilo foi gerado ou aquilo aconteceu, não vai fazer com que um aditivo ele seja aprovado ou não. Faz necessário que se tenha as evidências, e essas evidências elas podem ser fotográficas, fotográficas ou por vídeo. São essas duas opções. E essas evidências elas devem ter esse, essa estrutura, onde se mostra o antes, o durante e o depois. E dentro dos projetos que eu estava envolvido, a, a situação que ocorreu foi basicamente a que eu mostrei aqui dentro do contrato por isso unitário. A vala que a gente estava executando, ela foi sofrendo alterações à medida que a gente ia executando. E essas alterações ocasionaram aumentos de materiais utilizados lá naquele tipo de serviço.
E depois dessa criação das evidências, o outro passo é a vou chamar aqui de dados de valores numéricos. Como assim dados de valores numéricos? É o seguinte, dentro desse tipo de serviço aqui, de rede de esgoto, existe, como eu mostrei aqui nos blocos, existem serviços dentro de cada bloco e cada tipo de serviço aqui em cada bloco, ele tem um preço. Ele tem um preço dentro da literatura, dentro do ambiente do projeto, podemos dizer assim. Então, esse segundo passo, os dados de valores numéricos, e aqui eu estava escrevendo errado, no, que eu botei o nome errado, valores numéricos. Agora está certo. E dentro desses valores numéricos, você vai, de fato, colocar todos os serviços que compõem ah, o, o serviço macro, podemos dizer assim. Isso vou exemplificar aqui para ficar melhor de se entender. O serviço macro, vou chamar aqui de rede coletora X. Coletora X. Então, dentro desse serviço macro de rede coletora X, existem os serviços que estão contidos dentro dela. E esses serviços que estão contidos dentro dela partem desses 4 blocos aqui. E como seria isso? O primeiro é a questão da demarcação. 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 Acho que eu estou desaprendendo a escrever aqui, mas vai dar certo. A demarcação. E a demarcação, ela consiste na locação da rede dentro, dentro do espaço ali onde ela vai ser instalada. Por exemplo, imagine que esse caderno aqui seja uma rua e aqui esse pincel seja o tubo. Então, a alocação vai ser basicamente definir aonde o pincel vai ficar. Se vai ficar para cá, se vai ficar no meio, se vai ficar para cá. Então, tem um local específico para que seja feito a locação do serviço. E esse serviço de locação, ele tem um valor que eu vou chamar de valor X. Então, ele tem um valor para ser feito. E depois que se faz a demarcação, entram os serviços do bloco de retirada, podemos dizer assim. 2, que é serviços do bloco de retirada. E dentro desse bloco de retirada, existe o que estão relacionados ao asfalto. E para se retirar o asfalto, primeiro tem que cortar ele. Então faz necessário que se tenha o corte do asfalto. E o corte do asfalto, novamente, ele tem um valorzinho X lá. E depois do corte tem a remoção
a remoção do asfalto. E, novamente, ele tem um outro valorzinho X. E depois que é feita a retirada da camada asfáltica, é feita também a retirada da pedra tosca, podemos dizer. Da pedra tosca é um nome de uma pedra, mas existem outros tipos de pedra. Vamos só focar na questão de pedra. É retirado a pedra. E retirar a pedra tem outro valorzinho de X reais. E isso vai se seguindo até se tirar todo o material da vala, ou seja, até ser feito todo o processo de escavação. E depois que é feito isso, vem o bloco dos serviços de implantação. E é se colocado a. Deixa eu só escrever aqui. Plantação. Plantação. E aqui eu percebi que eu não coloquei o N aqui. Como o pincel não dá de apagar, vou escrever aqui de novo. A pessoa que só viu até o iniciozinho do vídeo vai dizer: rapaz, esse menino aí não sabe nem escrever, rapaz. Então, tô corrigindo aqui, viu? Implantação faltou o N ali no final. E dentro desse bloco de serviço de implantação, tem a implantação da areia, depois o tubo. E, novamente, cada um desses tem um valor. E esse valor, ele. Minha esposa veio me chamar aqui, então vou acelerar um pouquinho aqui, porque tenho que ir para um outro compromisso. E tudo isso tem um valor X. E esses valores aqui, eles podem ser encontrados aí nos bancos de dados disponíveis, tanto no Sinap, como em outros, como o CINFRA, o Macro, tem inúmeros bancos de dados disponíveis. E claro, você também pode criar o seu banco de dados ali de referência de valores para o tipo de serviço. Mas a questão aqui não é nem tanto se especificar tanto no valor, mas na estrutura para se de fato criar um aditivo. Se você quiser, depois eu posso vir aqui e detalhar mais sobre essas questões de valores, qual o, a locação, qual é o valor atualmente que se cobra por ele dentro desse tipo de serviço, o custo, qual é o valor que está atualmente determinado para esse tipo de serviço, mas isso aqui vai variando de tipo de projeto para projeto, tem umas pequenas variações de valores. Mas o que eu quero trazer para você aqui hoje é, de fato, essa estrutura que você pode seguir para criar um aditivo quando for necessário. Porque também não é todo o tempo que se cria um aditivo. E o outro é, bloco é o da bloco de serviço, é o da recolocação. Recolocação. Nessa recolocação tem a recolocação da terra, e isso tem um outro valor, a pedra, e isso tem um outro valor, e o asfalto, e isso tem um outro valor.
E o aditivo vai, na verdade, os dados de valores numéricos, eles vão consistir no seguinte: eles vão estar relacionados aos acréscimos que foram criados à medida que o serviço foi executado. Por exemplo, se o serviço era, sei lá, para ficar numa figurazinha assim retangular, mas à medida que foi feito foi sendo feita a escavação do material, o material foi caindo aqui e foi se criando essa figura aqui trapezoidal. Então, o, o aditivo vai ser justamente para se evidenciar esses acréscimos aqui que foram feitos. E esses dados numéricos aqui, eles vão servir para o seguinte: a rede coletora X, sei lá, ela tem um valor XYZ. E à medida que o serviço foi sendo feito, foi tendo esses acréscimos. E como você criou cada, cada valor, como você colocou cada valor para cada tipo de bloco de serviço aqui, para cada um dos serviços, você tem um valor, você vai perceber que algum, alguns materiais eles tiveram um maior acréscimo do que outros. Então, o aditivo vai ser justamente para mostrar isso, mostrar que alguns materiais tiveram maiores acréscimos do que outros. Então, por isso que faz-se necessário tanto os dados de valores numéricos para mostrar de fato esses quantitativos numéricos e as evidências. E essas evidências, elas novamente, elas podem ser por foto ou por vídeo. Então, basicamente, é, são esses dois pontos que são necessários para se criar um aditivo, para se elaborar um aditivo. E depois eu posso vir aqui falando um pouco sobre o passo mais difícil assim do aditivo, que é, de fato, a sua aprovação, porque um, para que um aditivo ele seja aprovado, e quando se tem a figura de um contratante e de um contratado, existe os interesses que cada um tem dentro daquele projeto. O contratante, ele tem um interesse que está pautado em um determinado ponto, o contratado tem um interesse que está pautado em outro ponto. E isso pode ser um assunto para um outro vídeo. Espero que esse vídeo aqui ele possa ser útil aí para você. Se você gostou, deixa aqui nos comentários para que eu possa ter um entendimento de que esse assunto lhe interessa. Lhe desejo um grande abraço e até o próximo vídeo.